Eu havia preparado uma exposição, mas depois que eu vi a fala do Dr. Patrick, eu decidi abandonar minha palestra e vou falar de improviso, porque Patrick falou muito bem, disse a que veio, e as suas palavras aqui no púlpito, Patrick, mostram o porquê da sua liderança tão maiúscula e o porquê de você ter investido tanto e tanto esforço na realização de um seminário como esse, o segundo seminário MP de Contas e Sociedade, para seus colegas do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, do Brasil, mas também para membros dos tribunais de contas, ministros do TCU, conselheiros de TCS e também, claro, colaboradores de todas as nossas instituições, além, claro, de acadêmicos, advogados, interessados no controle externo. Por isso, Patrick, meus parabéns para você. Eu acho que quando nós nos deparamos, e eu que tenho orgulho de dizer que na minha vida tudo que eu fiz foi ser servidor público. Eu entrei no serviço público com 19 anos de idade por concurso, depois fui conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público por eleição do plenário do Senado e, posteriormente, fui conselheiro do Conselho Nacional de Justiça também por eleição do plenário do Senado. E carrego, juntamente, professor Scaff, juntamente com esse título que me dá tanto orgulho de ser servidor público. Eu não sou ministro do TCU, não sou autoridade, eu sou servidor público. Eu sou professor desde os 25 anos de idade, no dia seguinte à conclusão do meu curso de Direito. Foi até uma irresponsabilidade do coordenador que me contratou, porque eu não tinha sequer uma especialização, só tinha graduação e fui admitido. Vejam vocês, era um curso de Ciências Contábeis numa faculdade lá de Brasília, e eu dava aula de Direito aplicado. Então, foi ali que eu comecei a minha trajetória como professor e, desde então, nunca mais parei. Por isso, além de tudo o resto que nós fazemos, o que eu tenho muito prazer em fazer é servir o público e compartilhar um pouco dos estudos que os livros nos proporcionaram ao longo de toda uma vida. Eu fiquei muito satisfeito em receber o convite tanto do nosso procurador-geral quanto do diretor-presidente da Editora Fórum para fazer essa conferência de abertura e falar sobre um tema tão candente como federalismo e renúncia fiscal no momento atual. É algo extremamente desafiador. Por isso, eu preparei uma exposição, como recomenda o protocolo na Europa e nos Estados Unidos. Se alguém chegar para dar uma aula ou apresentar uma conferência sem uma palestra feita, simplesmente é desprezado. Evidentemente que isso não significa que em algum momento você não possa abandoná-la, mas é importante que tenha feito a sua palestra. Mas eu acho que, diante de um público tão seleto, nós todos ganharemos mais, até com esse formato que foi estruturado aqui para o seminário, se nós trocarmos algumas impressões com o espírito livre. E eu vou começar falando de algo que o Dr. Patrick finalizou a sua exposição, que são algumas novidades importantes que nós temos empreendido no Tribunal de Contas da União e que eu acho, já que estamos aqui num seminário de Ministério Público de Contas, com tantos membros do Ministério Público de Contas do Brasil, que eu acho que é uma vocação para o Ministério Público, que é a consensualidade. Nós temos sofrido, eu digo, sistema de tribunais de contas, sistema de controle externo, nós temos sofrido nos últimos 10 anos críticas terríveis, porque paralisamos obras, recebemos essa responsabilidade, né, Gilberto, e fomos, depois de instados pelo ministro Dias Toffoli no Conselho Nacional de Justiça, fizemos um levantamento, TCU e todos os TCS, e concluímos que de todas as 14 mil obras paralisadas no Brasil, menos de 5% era paralisada por determinação do Tribunal de Contas.
A maioria delas era interrompida por problema de projeto, por falta de licença ambiental, por falta de fluxo financeiro, pelas mais diversas razões, exceto por ordem do Tribunal de Contas. Por isso, nós precisamos, para desmistificar essa crença que aquele gestor, que por vezes não tem a competência suficiente para fazer um bom projeto, para executar aquele projeto, é muito mais fácil para ele colocar a culpa no Tribunal de Contas. É sempre mais fácil para ele apontar o dedo para um outro culpado. E eu acho que nós precisamos fazer a nossa parte em não dar motivo para recebermos essa responsabilidade. E, para isso, nós precisamos modificar o nosso código de diálogo com a sociedade. Nós, durante muito tempo, partilhamos de uma visão imperativa do Estado, em que o Estado determina e o jurisdicionado, o cidadão, cumpre de olhos fechados. Nós sabemos que pela complexidade da vida, mas, sobretudo, pela necessidade de participação dos particulares nos negócios de Estado, que não é possível lidar mais com um direito administrativo puramente vertical, em que as ordens são proferidas pelo príncipe de plantão e todos os súditos são obrigados a cumprir cegamente. Nós sabemos que é possível perfeitamente se chegar a um acordo que preserve o interesse público, mas que, ao mesmo tempo, dê eficiência e supra um risco jurídico de, eventualmente, aquela ordem que foi dada pelo Tribunal de Contas ser questionada no Poder Judiciário e aquilo se perder ao longo dos anos sem qualquer solução e chegando àquela que eu considero que é a obra ou o serviço mais caro que tem, que é a obra paralisada ou o serviço não prestado. Pior do que uma obra superfaturada, não estou aqui a defender obra superfaturada, ok? Só para deixar claro. Mas pior do que uma obra superfaturada é uma obra abandonada. Eu brinco dizendo que auditor, professor Scaff, é treinado para encontrar problema. Quem é treinado para encontrar solução é advogado, não é auditor. O auditor, ele passou a vida inteira sendo doutrinado para examinar planilhas, examinar notas fiscais, examinar contratos, examinar tudo e ver onde é que tem problema. Por isso que o nome dele é auditor. O advogado, por sua vez, ele busca nas leis uma interpretação benéfica, ele utiliza o poder da retórica e, eventualmente, consegue fazer com que a visão do seu cliente se imponha contra até mesmo documentos eloquentes. Mas essa é a beleza da vida. Tem papel para o auditor e tem papel para o advogado. Mas será que não tem um papel para um agente que atua no controle externo encontrar soluções também? Será que é só no mundo privado que pode ter pessoas capazes de encontrar soluções? Será que no setor público nós só podemos ter pessoas para apontar o dedo e encontrar problemas? E foi com esse desafio em mente que nós discutimos coletivamente no TCU a ideia de criar essa secretaria que nós chamamos de SESEX Consenso e que já é um sucesso, porque todos os ministros de Estado têm algum problema que paralisa uma ação de governo, paralisa alguma obra importante da sua pasta e deseja que nós estabeleçamos uma mesa de negociação, uma mesa de diálogo, para que os auditores consigam ouvir as razões dos gestores e ali tentar construir uma solução que seja, ao mesmo tempo, obediente aos princípios da economicidade, da legalidade, mas que seja possível também ter concessões mútuas em favor do interesse público. Porque o que a população deseja não é um contrato interrompido. O que a população deseja são serviços públicos de qualidade. De modo que eu acredito, sinceramente, que essa experiência que nós estamos inaugurando no Tribunal de Contas da União pode e deve ser reproduzida em todas as unidades da Federação, e eu acredito que naqueles estados em que o Ministério Público de Contas estiver mais bem estruturado, eu digo não do ponto de vista físico, porque o nosso Ministério Público junto ao TCU está,
bem instalado dessa forma. Mas são apenas 7 cargos. Como é que 7 procuradores dão conta daquilo que hoje nós estamos fazendo numa secretaria com aproximadamente 15 auditores, e nós estamos recrutando mais auditores ainda para essa secretaria? Eu acredito que, com a legitimidade que a Constituição dá ao Ministério Público, vocês têm totais condições de nos ajudar o sistema de controle a alterar essa visão equivocada que se tem sobre o controle externo. Então, eu queria que a minha primeira palavra fosse sobre isso, porque é uma provocação, é um convite para que vocês venham ao TCU, conheçam o trabalho da SESEX Consenso, conheçam os resultados que nós vamos já começar a produzir agora. Nós já temos algumas propostas de solução consensual em andamento, e a nossa ideia é que ainda no mês de abril nós tenhamos os primeiros acordos homologados pelo plenário. E com isso nós teremos todas as condições de mostrar para os agentes de mercado, para o governo e para a sociedade que nós não somos parte do problema, nós somos parte da solução. De modo que, quando nós cogitamos uma revisão geral dos nossos trabalhos, uma das coisas que nós fizemos lá em 2010 foi uma revisão entre pares, e contratamos a consultoria da OCDE para examinar o nosso processo de exame prévio das contas presidenciais. E nós, claro, como toda instituição altiva, nós tínhamos absoluta certeza que a OCDE iria dizer que o nosso sistema de análise de contas presidenciais era uma maravilha, porque, afinal de contas, nós já fazíamos isso há tantos anos. Vejam que o TCU existe há 130 anos. Foi instalado em 1893, foi uma das primeiras instituições republicanas. Com 6 meses de república, Rui Barbosa assina um decreto criando o TCU. 2 anos e pouco depois, Cezedelo Corrêa instala o Tribunal de Contas. Então, uma instituição vetusta, uma instituição que sabe o que faz e que tem uma agenda de cooperação internacional muito forte para aprender fora como fazer melhor. Então, nós tínhamos absoluta convicção de que a OCDE iria dizer: olha, sabe que o TCU é motivo de inspiração, nós vamos aqui colher algumas boas práticas de vocês para ensinar para os ingleses, para os italianos, para os franceses, para os americanos. E a nossa decepção foi enorme, porque a OCDE, essa consultoria que nós contratamos da OCDE, nos disse que nós fazíamos uma análise meramente contábil, que nós não estávamos fazendo o resto que se espera de uma análise de contas de presidente da República. Uma macroavaliação governamental de eficiência dos programas de governo nós não fazíamos. Nós sequer examinávamos a Receita, porque a Receita Federal, até 2019, jamais permitiu que o TCU auditasse as suas informações. Quando eu assumi a relatoria do Ministério da Economia, no ano de 2019, eu disse ao ministro Paulo Guedes: se o senhor não resolver isso, eu já estou lhe avisando por antecipação, eu vou propor a rejeição das suas contas. Ou o senhor me ajuda a resolver essa questão, porque nós não vamos mais viver de fingir que auditamos as finanças nacionais, porque, na verdade, nós só auditávamos a despesa e não a receita. Todo mundo sabe que qualquer balanço tem lá o lado da receita e o lado da despesa. Por que nós só auditávamos a despesa? Como é que a Receita Federal estabelece os seus mecanismos de lançamento, de anistia, de cancelamento de lançamentos, os processos administrativos fiscais, como é que se desenvolvem, como é que o sistema da Receita Federal é alimentado, quando entra, quando sai, quando é consultado, como é consultado? Nós não tínhamos nada disso. E, com o apoio do plenário do tribunal, nós, no primeiro ano do governo, nós
emitimos uma opinião negativa sobre o balanço da União. Nós nos abstivemos de emitir uma opinião, melhor dizendo, sobre o balanço da União, porque não havia possibilidade de auditarmos a Receita. E no segundo ano eu disse ao ministro Paulo Guedes, agora vem a vez de eu rejeitar suas contas. E aí foi resolvida a questão. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional emitiu um parecer, o advogado-geral da União assinou um parecer vinculante e o presidente da República assinou um decreto determinando que a Receita Federal nos fornecesse todas as informações para que auditássemos as receitas. Como é que nós podemos falar de isenções fiscais se nós não tínhamos acesso a dados da Receita do Brasil? Percebam que aquelas projeções que se fazem em abstrato, que essas sim nós temos acesso, projeções do IPEA, projeções do Banco Central, projeções do Tesouro, mas e os dados concretos da Receita Federal? A partir de nota fiscal emitida, como é que se audita as contas do Ministério da Economia sem acesso a dados da Receita Federal? Não sei como é a realidade nos estados, se vocês têm acesso a informações da Receita Estadual. O que eu estou dizendo é a nossa experiência com a Receita Federal. Era a pior possível. A Receita Federal foi inúmeras vezes ao Supremo Tribunal Federal para nos impedir de ter acesso de informações. Eu cheguei a ameaçar afastar o secretário da Receita Federal por embaraço, auditoria com base no artigo 46 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, Lei Federal 8.443, de 93. Meus amigos, minhas amigas, essas são algumas das angústias que alimentam o espírito daquele que se senta em uma das 9 cadeiras do Tribunal de Contas da União. Nós temos responsabilidades elevadíssimas, nós temos preocupações muito severas, mas nós precisamos ter uma pauta para o Brasil. E eu acredito, nesse momento que se inicia aí, estamos com 100 dias de um novo governo, a minha visão é de otimismo. Eu tive reuniões com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, muitas conversas com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e estou muito seguro de que os três têm todos os motivos para convergir na construção de um arcabouço fiscal que faça sentido para o país. Lembrando que, nas eleições de outubro do ano passado, o povo brasileiro sufragou um projeto nacional que não era o que estava sendo executado. O povo brasileiro votou em mais proteção social, o povo brasileiro votou em um Estado um pouco mais intervencionista. E a verdade é que os órgãos de controle não fazem política, eles fiscalizam a política. E é por isso que o nosso formato não pode ser rígido, o nosso formato tem que ser como uma luva. É preciso saber como o governo vai se organizar para que depois nós saibamos como nós vamos fiscalizar. Quais serão as prioridades do governo para saber o que nós vamos fiscalizar. Vejam, vou dar um exemplo comezinho para as senhoras e para os senhores. O governo que acabou em 31 de dezembro investiu em infraestrutura ao longo de 4 anos, uma média de 6 bilhões por ano. Ou seja, praticamente não teve obra pública no Brasil. Fazia sentido nós alocarmos auditores para fiscalizar a obra pública no Brasil? É disso que eu estou falando. Eu não estou dizendo que nós temos que ser pautados 100% pelo Poder Executivo. Não. Mas é preciso saber que quem define as prioridades não somos nós. É óbvio que quando entramos nesse tema, que é a fiscalização e a supervisão da atividade fiscal do Estado, aqui sim nós precisamos ter toda a atenção, porque ainda que o governo não dê prioridade para essa área, nós precisamos dar, porque sabemos que quando um governo não leva a sério
um pilar civilizatório fundamental, que é o equilíbrio das finanças públicas. O que ele está fazendo é contratar uma crise. Pode chegar mais rápido, pode chegar mais lentamente, mas certamente estará contratando uma crise por uma razão simples. Quando não há equilíbrio, alguém precisa financiar a sua dívida. E se a estrutura da sua dívida não é sustentável, os juros, que é o que a civilização inventou para remunerar o dinheiro que é emprestado, os juros tendem a crescer. É simples, e juros altos inibem a atividade econômica. É uma conta muito fácil de se fazer. Vejam que, em 2013, a dívida brasileira girava em torno de 62% do PIB. A relação dívida-PIB era essa, 62%. Nós terminamos 2021, não vou falar de 2022, porque ainda tem uma divergência nos números que nós estamos examinando. Mas nós chegamos em 2021 com uma relação dívida-PIB de mais de 80%, 81% para ser mais preciso. Ou seja, nós crescemos 20% no nível de endividamento. Isso significa que a nossa despesa não está cabendo no PIB brasileiro. E o resultado direto disso são sucessivos déficits, e com isso nós vamos aumentando o estoque da nossa dívida. Por último, nós fizemos uma emenda constitucional para deixar de pagar precatórios, que é a dívida mais líquida, certa e exigível que pode existir, porque é aquela que não derivou de um cheque, ou de um contrato, ou de uma debênture. Ela derivou de um processo judicial que tramitou em todas as instâncias, depois um processo de execução e uma ordem de um juiz para que o Estado pague a um particular. E aí nós aprovamos uma emenda constitucional para dizer o seguinte: nós só vamos pagar até um volume X e depois nós vamos rolar para os anos seguintes. Acontece que, como a torneira é maior do que o ralo, o que nós estamos vendo é que o tanque está transbordando, porque chega mais precatório do que paga. Então não tem como o estoque não crescer. Essas são algumas reflexões sobre o que aconteceu agora no Brasil. Não foi no século passado, na década passada, não. Agora. Nós aprovamos, no auge da guerra na Ucrânia, nós aprovamos uma isenção de uma matéria fóssil totalmente em desconformidade com o nosso discurso mundial, global, de redução das mudanças climáticas. Então, nós estávamos, mediante isenção fiscal, Patrick, mediante isenção fiscal, pagando a gasolina do rico, do pobre, do caminhoneiro, do taxista, do motorista de Uber. Por que não se fez isso via voucher, via cashback, como se está discutindo agora na reforma tributária? Porque aí sim nós direcionaríamos ao público que merecia, talvez, receber um benefício social. Mas fizemos mediante isenção, que é disparadamente a pior forma de fazer alocação de recursos em políticas públicas, porque você faz de uma maneira linear. O TCU fez agora, tem 2 semanas, um diagnóstico das isenções para a indústria automotiva brasileira. E nós identificamos, só para citar um número, que cada emprego gerado custou à União, ou melhor, às esferas federativas, que também houve renúncia de ICMS, custou ao Estado brasileiro R$36 mil por emprego criado. Ou seja, uma política bilionária. Certamente os operários não ganhavam R$36 mil, eles ganhavam R$3 mil, R$4 mil, e a diferença ia para a empresa. Acontece que no dia que a isenção fiscal acabou, a empresa fechou e foi embora.
É isso que nós devemos fazer? É assim que se faz política de isenção fiscal no Brasil? O TCU há muitos anos vem criticando de forma enfática, nas contas do presidente da República, o volume de isenções fiscais no nosso país. Nós ultrapassamos 4% do PIB em isenções fiscais. Isso significa algo em torno de 360 bilhões por ano de isenções fiscais. Vou dar um exemplo. Isenção fiscal da cesta básica, cujos produtos são descritos em portaria do Ministério da Agricultura, que evidentemente não tem só produtos da cesta básica. Tem salmão, tem caviar. Mas ainda que não tivesse salmão e caviar, tem feijão daquela senhora, mãe de família, que tem 6 filhos, é solteira e tem 6 filhos e que vive com um salário mínimo, paga o feijão dessa senhora e paga também o feijão do Luiz Cláudio, que é um empresário bem-sucedido. Faz sentido o Brasil financiar o feijão do Luiz Cláudio Ferreira mediante isenção fiscal? O TCU fez um estudo sobre isso e concluiu que a isenção da cesta básica, que em 2017, nós usávamos o número de 2017 porque depois houve uma oscilação muito grande, mas em 2017, o custo da isenção da cesta básica era em torno de 32 bilhões de reais por ano. Ao mesmo tempo, o Bolsa Família custava os mesmos 32 bilhões de reais. E aí nós fizemos uma análise com técnicas, inclusive do IPEA, e concluímos que o Bolsa Família, com aqueles 32 bilhões de reais, gerava uma redução da pobreza da ordem de 2% ao ano. Ou seja, se nós passássemos 50 anos pagando, investindo aquele volume em Bolsa Família, nós erradicaríamos a pobreza. Enquanto que a isenção da cesta básica reduzia 0,2% da pobreza. O que significa isso, minhas senhoras, meus senhores, vocês que trabalham no sistema de controle externo? Significa uma política mal desenhada, uma política mal focalizada e, por isso, uma política ineficiente. E aí, quando eu falo de ineficiência, eu vou para o meu último ponto. Eu não vi que hora que eu comecei a falar, mas ainda tem tempo ali. Dizem que quando o palestrante tira o relógio do braço, é para passar ao auditório a falsa sensação de que ele vai respeitar o tempo. Mas eu vou deixar o meu aqui, que eu fico olhando, não tem nada mais chato do que ficar olhando o braço, incomoda a plateia. Mas, chegando no último ponto que eu havia pré-designado para falar aqui, eu penso que nós precisamos, diante do quadro que se tem hoje no Brasil, um programa de governo evidentemente expansionista do ponto de vista de gastos, chancelado pelas urnas, e uma crise fiscal. Nós precisamos encontrar uma forma de calibrar isso e chegar ao meio termo. E a forma certamente não será querer impor a um governo que venceu as eleições, se propondo a aumentar o gasto social, pedir que ele corte despesa. A solução, pensamos coletivamente no TCU, é investir numa agenda de spending review, de revisão periódica da qualidade do gasto. Porque se há uma necessidade de expansão da rede de proteção social, é preciso fazer isso ganhando eficiência. É preciso fazer mais com menos. Então, em vez de se falar em cortar recursos do programa X ou do programa Y, vamos melhorar a eficiência, vamos fazer com que aquele recurso que é destinado para uma política qualquer, o FIES, por exemplo, que ela sirva para atender mais pessoas do que hoje atende. Ou para chegar a pessoas que efetivamente estão
fazendo a diferença com aquele recurso que recebe numa bolsa e transformando a vida da sua família, transformando a vida da sua comunidade e assim criando um ciclo virtuoso. Por isso eu tenho discutido com a ministra Simone Tebet, ela requisitou, pediu emprestado, uma das nossas auditoras mais competentes para trabalhar na equipe do Ministério do Planejamento, fazendo a estruturação do novo PPA, que é o novo Plano Plurianual, que o ministro Paulo Guedes chegou a propor a extinção do PPA. Vejam que a ministra Simone Tebet procurou também um grande especialista em Spending Review para trabalhar na sua equipe no Ministério do Planejamento, e nós já estamos discutindo de que maneira o Ministério do Planejamento, os ministérios setoriais e o TCU podem trabalhar cooperativamente para aperfeiçoar a qualidade do gasto no Brasil. Nós propusemos ainda ao ministro Fernando Haddad, à ministra Simone Tebet, a criação de um comitê, professor Fernando Scaff, de um comitê de modernização fiscal, nos mesmos moldes que existe nos Estados Unidos desde 1950. Os Estados Unidos têm um comitê de modernização fiscal que fica localizado no gabinete do presidente da República e que reúne os 3 principais atores do ciclo orçamentário. Aquele que planeja, que no caso lá deles é uma Secretaria de Planejamento da Presidência da República, aqui nós temos um ministério específico para isso. Aquele que executa, que lá é o Departamento do Tesouro, aqui é o Ministério da Fazenda. E aquele que fiscaliza, que lá é o GAO e aqui é o TCU, que é o congênere do GAO aqui no Brasil. Nós apresentamos essa proposta, os 2 ministros de Estado adoraram a proposta e já estamos trabalhando num texto para ser apresentado ao Congresso, criando uma lei prevendo esse comitê que terá reuniões periódicas para discutir e avaliar, mensurar, propor ajuste de rota no arcabouço fiscal. Eu tenho, como eu disse a vocês todos, eu tenho muito otimismo. Claro que o que distingue uma boa ideia de um bom resultado é a execução da ideia. Vamos ver se teremos competência para executar bem essas ideias. Mas eu posso dizer que, do ponto de vista estático, ainda não no dinâmico, eu tenho muitas razões para estar entusiasmado. E acho também que essa grande discussão que se está iniciando com a reforma tributária é uma discussão que tem tudo para vingar desta vez. Acho que o Brasil atingiu um ponto ótimo da curva de aprendizado do debate sobre reforma tributária. Eu vejo o professor Bernardo Api muito entrosado agora já na dinâmica política para fazer essa reforma tributária funcionar. Tenho visto algumas discussões, conversei com o governador Helder, ele falando do IVA dual, que é o que os governadores defendem, que talvez seja uma boa solução. Óbvio que a reforma infraconstitucional tributária não vai resolver todos os problemas, mas, na verdade, eu gosto de dizer sempre, quem tenta resolver todos os problemas de uma vez só, fica paralisado e não resolve nenhum. Vamos começar a fazer apresentar as soluções, uma de cada vez, definindo as prioridades e vendo em que momento nós devemos enfrentar cada uma delas. Minhas amigas, meus amigos, como vocês viram, eu falaria a noite inteira aqui, porém essa não seria uma maneira elegante de retribuir a atenção com que vocês me distinguiram. Eu agradeço mais uma vez o Ministério Público de Contas aqui do Estado do Pará pelo generoso convite e dizer que para mim está sendo uma noite memorável. Muito obrigado.